Olá, cidadãos universitários! Vamos para mais uma aula de curso de extensão e hoje o assunto é sobre cidadania brasileira, entre a subcidadania e a cidadania plena. Vamos conhecer? Vamos lá? Então, pessoal, vamos aí começar com uma pergunta muito simples: o que é cidadania? Cidadania são os direitos que as pessoas têm. Cidadania são direitos, né, e deveres que todo cidadão tem. A cidadania, a pessoa tem direito a escolher o candidato, né? Você tem direito também à saúde, educação. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, ou seja, não existe democracia sem cidadania. Dentre os diversos conceitos de cidadania hídrica, podemos definir três conceitos mais importantes, que é o direito ao acesso à água, a maneira que a água é explorada em seus múltiplos formas de uso e a preservação dos recursos naturais como prática da sociedade. O termo cidadania para mim é conhecido como um termo de condições, né, que dá a um cidadão de um estado, de uma nação, para ele ter uma vida, para participar da política, para ter uma voz ativa no país ou na nação, no estado, no que seja. Nessa perguntinha não tem nada de simples? Verdade. Ela é cheia de significados e conceitos, mas não se desespere, porque ao final dessa aula você vai conseguir ter uma ideia do que é cidadania. Bom, levando para o lado histórico, podemos perceber que ela está ligada ao surgimento das cidades na Grécia Antiga, onde os nobres decidiam todos os direitos e deveres daquela sociedade. Os nobres, eu digo, os duques, os príncipes, os condes, os demais, as mulheres, os escravos, estrangeiros e os subalternos, eles não participavam e também não tinham voz. O que era decidido, eles tinham que obedecer. Bom, depois veio o período feudal, que era gerenciado pelos impérios e as igrejas. Só que esse período gerou muita insatisfação desses nobres, né? Ou dos comerciantes, que eram a maioria da população naquela época, né? Então, gerou uma revolta, né? Chamada a Revolta da Burguesia, onde gerou outro sistema, o sistema capitalista. Só que nesse sistema também gerou um conflito, né? Que gerou uma desigualdade, porque quem administrava esse sistema era o poder econômico, por exemplo. Quem tinha mais economia, era forte, tinha a sua proteção, né? E podia estar ali ligados aos fatos políticos e jurídicos. Isso só mudou com a conquista da modernidade, né? Com os direitos políticos, com a conquista dos direitos políticos, civis e econômicos. Nesse processo histórico aí, um conceito importante entender é que a cidadania só se dá quando se tem democracia. Como conquista a democracia? Através das constituições, né? A cidadania ela só vem quando tem uma constituição, direitos e deveres do povo, legalmente, né? E antes disso, temos só aproximações. Então, qual foi as aproximações de cidadania? Inicia-se lá na revolta da burguesia, né? Aí a conquista da era moderna, que possibilitou os direitos civis, políticos, econômicos e sociais. E 200 anos e pouquinho depois, a revolta americana, que surge com a Carta dos Estados Unidos, que diz os direitos do povo, né? Que busca esses direitos, né? E de extrema importância para todas as constituições é a Revolução Francesa, que
tem lá uma carta que fala sobre os deveres e direitos do povo. Bom, tudo isso precisou de uma mobilização social. Todos esses movimentos anteriores aí precisou de uma mobilização social. Isso significa um movimento social que é de grande importância para a cidadania. Esses movimentos é gerado geralmente coletivo, né, por um grupo social. Ele levanta causas como o direito da mulher, que foi a sufragia, né, os direitos trabalhistas e outros movimentos aí que buscam o bem-estar do povo. Esses movimentos pontuados aí, como a Carta Americana, né, a Carta dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, eles buscavam o quê? A liberdade, a igualdade, a felicidade e principalmente a exaltação dos direitos do cidadão. Outra questão bem interessante: o que é cidadão e qual é o papel dele na sociedade? Muita gente confunde que o cidadão é só aquele ato de votar, mas o voto não garante nenhuma cidadania. Então, é preciso olhar o cidadão como uma pessoa ampla. Todo cidadão, ele tem o dever de cumprir a lei, pagar os impostos, votar, respeitar as diferenças, ser solidário, promover a paz e o entendimento, respeitar a privacidade alheia, zelar pela higiene e saúde pública. E além disso também tem os seus direitos. Será que os próximos cumprem com os seus direitos? Será que você está recebendo o seu? Como a vida, a ser respeitado, a ser tratado como igual, a integridade moral e física, a identidade pessoal, a saúde, a educação, a liberdade, a justiça, ao trabalho e ao emprego e ao voto, porque trabalho é diferente de emprego. Trabalho gera vida, emprego gera renda. Ele que determina condições de nível econômico, político, social, cultural. Então ele não é só o ato de votar, ele é outras coisas. Outro termo muito circulado, né, na cidadania é direitos civis, políticos e sociais. Então, o que significa isso, né? O direito civil é basicamente o direito disposto do seu próprio corpo, né? A locomoção, a segurança. O direito social de respeito àquele direito básico, direito humano mesmo, que é a alimentação, a habitação, o trabalho, a educação. E o político, ele diz respeito à deliberação do homem sobre sua própria vida, né? O ato de ser livre, de livre expressão, de livre pensamento, da prática política e religiosa dentro de uma sociedade. Entendeu? Agora vamos adentrar no assunto, acho que de suma importância para o nosso curso, acho até mesmo o nosso enfoque, que é a América Latina. Como se deu a cidadania na América Latina? Qual é o objetivo dessa cidadania e constituições que rege aí a nossa América Latina, né? Presidente Maurício Macri. Esta é a primeira viagem de Temer como presidente a um país vizinho. Temer foi recebido com um escracho organizado pelo coletivo Passarinho. O grupo se reuniu em frente à Quinta Presidencial de Olivos, em Buenos Aires, residência oficial do presidente argentino, com uma grande faixa escrita "Fora Temer golpista". Encontros de autoridades na Argentina ocorrem tradicionalmente na Casa Rosada. No entanto, um grande protesto estava marcado para acontecer na Praça de Maio, em frente à sede da presidência. Além de bater panelas, os manifestantes contra Temer também espalharam ratos de brinquedo pela calçada e carregavam cartazes criticando o golpe no Brasil, que afastou a presidenta Dilma Rousseff da presidência. Em coletiva de imprensa. Bom, acabamos de ver um trechinho da reportagem, né, da Argentina recebendo o nosso querido ex-presidente Temer, né? Na época, foi uma mobilização que a Argentina foi a favor, né, de uma causa política que o Brasil estava passando.
E isso é possível, é totalmente legal pela nossa Constituição América Latina, né? Porque ela é a participação ativa do povo, da população, né? É um mecanismo e espaço da deliberação que envolve uma sociedade civil. Bom, ela é a inclusão, ela é os direitos fundamentais para aqueles que menos é favorecido, né? Essa causa, ela visa desde lá da colonização, com a busca da cultura daqueles que foi tirado sua essência, né? Que é os negros, os índios, que estava aqui quando os colonizadores chegou e foi tirado suas essências, foi introduzido outra língua. Então, o que a nossa Constituição da América Latina diz? Reconstituir esses parâmetros. E hoje em dia não é diferente, né? Veja que a Argentina lá estava lutando, né, pelos nossos direitos aqui no nosso Brasil, né? Enfim, outros países também se manifestou, se mobilizou para ajudar a causa política que acontecia naquele momento. E então, essa é um dos nossos, que está legalmente, né, pautado na Carta da Bolívia e do Equador também, né? E aqui no Brasil, sim, também tem a participação ativa nessas questões da nossa América Latina, né? Então, o que o constitucionalismo americano diz? Sobre os aspectos de novos constitucionalismo, constituem uma teoria e o avanço democrático da Constituição, no qual o conteúdo se expressa nos limites de suas possibilidades. Vontade soberana sobre o povo, o reconhecimento de sua identidade, de sua cultura, de seus valores, almejando e preservando-a. Tá vendo aí? Então, preservando a cultura, gente, aquela cultura indígena que foi tirada da nossa população, né? Que quando os colonizadores veio, né, sucumbiram essa cultura, né? Ou não valorizaram, né? Então, essa preocupação, né? Formações e organizações sociais e políticas, cuja a prática deverá alcançar por meio de mecanismo e participação popular. Foi o que aconteceu nesse vídeo aí, né? Garantias dos direitos fundamentais, a criação de novas regras que limitam o poder político, econômico, social e cultural, né? Então, assim, o novo constitucionalismo, ele organiza tudo isso aí. Ele vai respeitar, né, as suas condições de estados plurinacionais, né? O que visa a participação social, política, que a liberdade de expressão seja um modo de tomar decisões importantes, né? Essa é a busca do constitucionalismo latino-americano. Bom, pessoal, chegou aí um momento, né, de falar sobre o nosso tema principal, que é sobre a cidadania no Brasil, entre a subcidadania e a cidadania plena. Bom, começa aí pela não cidadania no período aí de Getúlio Vargas, era Vargas, né, que tira aí as eleições, né, de caminho, tira o direito do povo, né, e continua no golpe militar que teve na época, que as pessoas não tinham liberdade a quase nada, não tinha nem direito de expressão, nem de imprensa, não poderia ditar nada, falar nada. Então, somente em 1988 que surge a redemocratização, a nossa Constituição brasileira, né? Aquelas que ditam os direitos e deveres do povo brasileiro. Estava no pleito, né, de Tancredo Neves
e só que ele faleceu e ficou o José Sarney, e ele conseguiu aí legalizar essa Constituição, né? Bom, a Constituição brasileira, ela tá ligado à nossa nacionalidade brasileira, né? Quem tem a nacionalidade brasileira, ela tem direitos por garantia, né? Que são esses civis, que está no disposto 5º, no artigo 5º, que é a liberdade de ir e vir, a liberdade de imprensa, a liberdade de fé, de pensamento, de direitos de propriedade, direitos de justiça. A social, né, que está no disposto do artigo 6º, que é a educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança e etc. E a política, né, gente, que está no disposto 14, que é a participação integral da pessoa, né, de participar da política, como de votar e ser votado. Bom, essa aí é nossa cidadania brasileira, né? Sobre a subcidadania, o GECE, que é um especialista aí, né, nessa subcidadania, fala que é a marginalização que tem vários grupos sociais, que isso vai além, né, da marginalização. É uma coisa que naturalizou a desigualdade social ao longo dos seus processos de naturalização. Os valores da colonização, né, ainda continuam mesmo na época moderna, hoje em dia, nos dias atuais, acontece isso. Ainda somos uma população corrupta, com escravidão, com hierarquia. A única coisa é que as palavras mudaram de escravo para senhor, coronel e dependentes, virou trabalhadores qualificados, desqualificados, doutores e analfabetos, burgueses e morador de periferia. Então, é uma coisa aí que não mudou, né, desde a nossa colonização. Continua a mesma, pegou ali, se enraizou. A população ainda continua com aquela mente morta. Em relação à cidadania plena, a gente tem que considerar 3 combinações, né? A primeira combinação é a liberdade, a participação e a igualdade para todos. Esses 3 parâmetros aí, ele é elegível, ele realmente acontece quando você leva para a prática, para a nossa vivência social, para o estudo social. Essa cidadania plena, ela acontece ou ela só fica ali no papel? Bom, essa aí, então compreendemos que a cidadania plena é aquela que está no papel e que consegue sair do papel e na prática ela entra em vigor. Por exemplo, a educação. Seus filhos estão tendo educação? Seus filhos têm atendimento? A saúde? Tem uma moradia? Então essa aí é a cidadania plena, é quando ela sai do papel e passa na prática, passa para a prática, para o dia a dia, né? Então isso aí que é a cidadania plena. Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco desse nosso estudo, que vocês tenham aí chegado à conclusão que é cidadania no geral e cidadania no Brasil. A cidadania no Brasil ainda é muito difícil, é um contexto aí que, nossa, é vasto, tem muita coisa a se falar, a se trabalhar, principalmente aí quando não acontece, quando não é cidadão, né? Porque tem aquela questão, né, do que é o cidadão e o que é o não cidadão, o que ele é negado, né? Um caso clássico que aconteceu nesses últimos dias, né, pode dizer,
agora na pandemia e quando foi negligenciado, né, os oxigênios lá em Manaus, a cidadania plena aconteceu aí, né? O que aconteceu lá? Vou deixar aí esse espaço aberto para a gente discutir lá no grupo. Um abraço e um beijo para todos.